Salmo 102. Diz assim o texto bíblico: oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dar-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levastes e depois me abateste. Como a sombra que declina assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condói do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião. Apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Meu querido irmão, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, peça para que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento para entender a palavra, peça para que o Espírito Santo torne o seu coração a terra fértil à palavra de Deus, para que assim possamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Peçamos isso em oração. Senhor nosso Deus, nós damos toda a honra e toda a glória a Ti somente. Estamos aqui reunidos para Te adorar, Pai, para Te prestar um culto que Te seja agradável através de Cristo Jesus, mas também para sermos alimentados através da Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito. Através do agir poderoso, meu Deus, eficaz do Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha, Pai, transformar nosso caráter, nos reedificar, nos restabelecer diante do Senhor. Levanta os que estão desanimados, Senhor, que o Senhor venha restaurar, meu Deus, o ânimo daqueles que estão caídos, que o Senhor venha confrontar na Tua palavra, restaurar, penetrar em nossos corações a espada do Espírito que é a Tua palavra. Glorifica o Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a doença deste século, ela é uma doença emocional. A doença deste século, o mal deste século é a depressão. E as suas irmãs, suas primas, como crise de ansiedade e os transtornos associados à depressão. A depressão, meus irmãos, tem destruído famílias, casamento, a depressão tem destruído vidas, a depressão tem trazido suicídio sobre muitas pessoas. A sociedade de hoje, que aparenta em seus termos comerciais e propagandistas ser uma geração de alegria, na verdade é uma geração depressiva, uma geração triste, angustiada.
ainda que esconde a sua angústia através de um sorriso aparente e muitas vezes superficial. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que este mal diabólico muitas vezes tem passado perto da igreja, quando não atingido profundamente a vida de muitos crentes. Mas nós nos deparamos com um conflito. A igreja não sabe lidar com este mal muitas vezes. A igreja tem preconceitos com respeito ao tema depressão. Muitas pessoas têm preconceito com o fato de que é possível um crente ficar em depressão. Outros crentes têm preconceito com o fato de que podemos enxergar a depressão sendo vivenciada por personagens bíblicos. Pessoas que dizem que não, a depressão é coisa moderna, é uma doença moderna. Os homens de Deus da Bíblia não experimentaram depressão, porque depressão é uma doença moderna, não é uma doença dos tempos bíblicos. E outros dizem, um crente não pode ficar em depressão, porque o crente que está em depressão não tem fé, não confia em Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender em primeiro lugar a diferença entre depressão e estar deprimido. Nem todos os que estão deprimidos são depressivos. Nós podemos passar por momentos momentos depressivos. O momento depressivo é quando você está angustiado, triste, cabisbaixo, sem ânimo de fazer as coisas, por causa das lutas que nos cercam. Agora, está em um estado depressivo, um estado profundo de depressão, aonde isso atinge o seu sistema nervoso central e o seu cérebro, significa que você está debilitado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, a tal ponto de ser necessária uma intervenção química, ou seja, de remédio. Mas muitos crentes têm dificuldade com esse tema. E aí nós temos que entender que ainda que seja necessária intervenção química ou intervenção de remédios, a ciência, a psiquiatria não vai curar depressão alguma. Nem a própria psicologia se propõe a isso, a ser a cura definitiva da depressão. O que a psicologia faz é reabilitar, se propõe a reabilitar aquele indivíduo para o convívio social. Aquela pessoa que está acamada, que não consegue sair de casa porque está deprimida, a psicologia vai trazer terapias que vai reabilitar aquela pessoa para o convívio social. Mas a ferida, mas a doença, a raiz do problema continua lá. E se essa pessoa não se cuidar, vai voltar a ter recaídas. Nós precisamos entender que a cura só vem por meio da palavra de Deus. Salmo 19 diz que a tua palavra restaura a alma. Isso não significa que o fato de a cura vir somente pela palavra, não significa que nós devemos criar preconceitos para com a psicologia e psiquiatria. Se o crente está passando por um estado depressivo, ele tem que procurar ajuda profissional, entendendo que essa ajuda profissional tem como objetivo reabilitá-lo, mas não curá-lo. A cura é só por meio da palavra de Deus. E nós devemos entender, meus irmãos, que a depressão sim é uma doença antiga desde Adão, desde os tempos bíblicos. A diferença é que o nome que se dá para ela é um nome moderno, depressão. O nome bíblico para isso é angústia. Angústia profunda, gemido, tristeza. E não somente isso, meus irmãos, não é pelo fato de que a Bíblia usa outra nomenclatura que significa que seja algo moderno apenas. Nós devemos entender também, meus irmãos, que muitos homens de Deus e mulheres de Deus passaram por momentos assim, ou momentos depressivos ou de uma profunda depressão. Temos o caso de Elias, que se enfurnou, se escondeu na caverna e desejou a morte, não queria mais comer, não queria mais fazer nada, a não ser dormir. O que é que um depressivo faz? O depressivo quer morrer, não vê mais sentido nessa vida. O depressivo não quer comer, não quer fazer mais nada, não quer sair de dentro do seu quarto escuro. Jonas pediu a morte. O próprio Cristo, no momento de tensão profunda no Getsemane, disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele sofreu um momento de ansiedade aguda. É claro que não pelos motivos que nós sofremos, mas por um motivo muito mais sério: o abandono de Deus e a ira de Deus. Ou seja, foi um motivo justificado. Mas nós devemos entender que se homens de Deus
no Antigo e no Novo Testamento passaram por isso, por que os crentes de hoje não passariam? Na verdade, eu fico percebendo que às vezes a igreja fica surpresa, quando eu digo a igreja em geral, fica surpresa quando pastores são detectados com depressão, muito mais ainda quando ficam surpresos quando um pastor se suicida. A surpresa, meus irmãos, a surpresa se dá pelo fato de que a igreja tem a concepção de que um pastor e um missionário são super-homens. Que visão imatura e infantil! O pastor, meus irmãos, o missionário, a missionária, são pessoas humanas, que sofrem pressões, tem um sistema nervoso igual a cada um de nós aqui, tem um cérebro, tem células, tem neurônios como cada um de nós, e que as pressões podem fazê-lo sucumbir, como aconteceu com homens de Deus. Jonas desejou a morte, Elias desejou a morte, não queria mais viver. Nós não temos preconceitos com Elias, com Jonas, com Davi, mas com homens de Deus hoje, que é detectado em depressão, nós ficamos com certa suspeita, achando que essa pessoa não confia em Deus. Devemos ter cuidado com isso. Cada um de nós aqui conhecemos alguém que tem depressão. Veja o quanto essa doença é algo vívida em nossos dias. Nós conhecemos alguém com depressão, talvez nós sejamos um candidato à depressão. Talvez, se você continuar nesse ritmo de vida, nessa dinâmica que você está, você pode tão logo cair em depressão. A palavra de Deus no Salmo de número 102 vem trazer palavras profundas a respeito dessa questão da depressão, e vem nos ajudar a entender um pouco essa situação, na verdade nos ajudar a como lidar com essa situação. O salmista estava enfrentando uma depressão profunda, e o que vai ficar claro conforme nós lermos o texto. E o tema dessa mensagem, com base no Salmo 102, são as atitudes que nos ajudam a vencer a depressão. Tanto o estado depressivo, uma situação de tristeza e angústia, como a doença mesmo. Esse salmo vem trazer atitudes que nos ajudam a vencer. Se você está passando por um momento de tristeza profunda, ou por uma depressão mesmo, então preste atenção na palavra de Deus que falará ao seu coração nesta noite. Nós devemos entender algumas questões do salmo, meus irmãos, e perceber algumas evidências que coincidem com o estado depressivo, algumas evidências do texto que demonstram que o salmista estava vivenciando um estado depressivo, o que bate com o diagnóstico médico de uma depressão. A primeira delas é a angústia do versículo 2. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Angústia, meus irmãos, é quando a tristeza alcança uma intensidade tal que escapa-nos as palavras. Nós apenas nem conseguimos falar, sentimos apenas a dor profunda na alma, uma tristeza desesperadora. Isso é angústia, não é qualquer tristeza, é uma tristeza profunda, desesperadora. Essa angústia se revela muitas vezes em lágrimas, em gemidos, dos quais são descritos pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. O desânimo, o que é o desânimo? O desânimo, meus irmãos, que é um quadro depressivo, é fruto de um quadro depressivo, é uma falta de força, ausência de força da pessoa sair daquele estado e avançar. Ela não tem forças por si própria de avançar, ela está sem força, sem ânimo. Desânimo significa sem ânimo algum. Isso fica evidenciado no versículo de número 4 e 11. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Versículo 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Ele estava secando o seu vigor, o seu coração estava secando, ou seja, sem ânimo nenhum. Talvez você se encontre num estado assim, sem vontade de levantar de manhã, sem vontade de trabalhar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de ir para a igreja. Cuidado, porque a depressão está te rodeando. Quando você perde a vontade de fazer as coisas que você tinha prazer em fazer, sem vontade de se divertir, sem vontade de fazer as coisas que você costumava fazer, você está entrando num buraco profundo chamado depressão. E se você não cuidar, depois vai ser pior. A depressão faz isso, tira o ânimo, traz angústia, o que provoca inclusive a abstinência de alimento. Versículo 4 a 6. Final do versículo 4, até me esqueço de comer o meu pão. Pessoas que estão em estado depressivo não têm vontade de comer. Versículo 5 e 6, os meus ossos já se me apegam à pele, ou seja, ele perdeu peso, ficou magro, por causa do meu dolorido gemer.
sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, animais que enfrentavam a seca. É assim uma pessoa que tem depressão. Além disso, sofre com problemas de insônia, versículo 7. Não durmo. Existe o depressivo que só quer dormir porque não tem vontade de fazer nada. Existe o depressivo que não consegue dormir por causa do seu estado de ansiedade. Era assim que o salmista se encontrava, e com base neste diagnóstico nós podemos dizer com muita tranquilidade que este salmista estava enfrentando um quadro depressivo. Mas se você tiver preconceito com essa cronologia de usar a palavra depressão para os personagens bíblicos, tudo bem, use o termo angústia profunda. Era isso que ele estava sofrendo, e é isso que muitos de nós às vezes sofremos. Nós podemos perceber, meus irmãos, que neste salmo fica claro também a raiz da depressão. A depressão, ela tem uma causa, e essa causa vai desencadear alguns eventos. Geralmente a depressão, ela tem causas oriundas da infância, do período da primeira infância. Pessoas que enfrentaram dificuldades na estrutura familiar, enfrentaram rejeição do pai, a ausência da presença do pai ou da mãe, de afeto, de carinho, são pessoas que se tornam inseguras, com tendência à depressão. Não significa que elas estarão constantemente em depressão, mas no futuro, alguns eventos poderão desencadear uma depressão que estava enrustida e escondida em seu coração. Por isso que muitas pessoas vão evidenciar quadros de depressão depois da vida adulta, depois dos 30 anos, depois que se casou, teve filhos, conquistou os bens que ela gostaria, o sucesso. Depois de tudo isso, ela entra num estado depressivo. Na verdade, aquela depressão já estava lá. Os eventos, as circunstâncias desencadearam essa depressão. A depressão também é ocasionada por momentos de pressão, situações de pressão. Nós que vivemos numa grande metrópole somos fortes candidatos a vivenciar um quadro depressivo por causa da pressão do dia a dia. Enfrenta o trânsito, enfrenta patrões, gerentes do trabalho, aquela pressão do dia a dia do trabalho e ainda dos cuidados com a casa. Tudo isso pode trazer ou desencadear uma depressão. No caso do salmista, o que desencadeou sua depressão foi relacionamento, perseguição. Versículo de número 8: os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com meu próprio nome. Essa foi a primeira causa, a perseguição que ele sofreu dos seus inimigos. Uma outra causa foi a disciplina de Deus. Ele estava passando por uma disciplina, alguma circunstância ruim que ele estava enfrentando por disciplina de Deus por causa dos seus pecados. Versículo 9 e 10. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abatestes. Nós temos aqui, meus irmãos, introdutoriamente um diagnóstico a respeito dos dados bíblicos sobre a depressão desse salmista, que se aplica muitas vezes em nossas vidas. Tendo introdutoriamente abordado essas questões que são necessárias, vamos direto ao ponto. O que fazer quando eu estou entrando na depressão ou quando eu já estou em depressão? Qual a atitude? Nós não iremos discutir aqui as medidas médicas e clínicas. Se você está num quadro depressivo profundo, você tem que procurar ajuda profissional, o que não exclui a sua busca de resolver a raiz do problema, que é espiritual. Mas trataremos aqui das questões espirituais, atitudes necessárias para vencer a depressão. A primeira atitude, meus irmãos, é se derramar perante o Senhor. E o versículo de número 1 deixa isso muito claro. Aliás, a introdução do versículo número 1, o texto que diz, abaixo do texto em negrito, arrependimento e esperança. Essa palavra em negrito, essa expressão em negrito não está no texto original em hebraico, mas a seguinte expressão, essa frase abaixo, está sim no texto original: oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Derramar-se perante o Senhor. Como eu já falei aqui outras vezes, nós percebemos que alguns crentes, alguns teólogos, têm preconceito com essa expressão derramar, porque é cantado no meio pentecostal. Muita gente cria preconceito com tudo que é feito em algum meio arraial pentecostal, as pessoas ficam com preconceito. Tem que saber se é bíblico, está na Bíblia, então nós devemos entender que isso é algo bíblico, é algo tranquilo. O que significa derramar-se perante o Senhor? Significa você expor a Deus a sua queixa, na verdade a sua tribulação. É o que está escrito no Salmo 142, versículo 2:
derramei perante ele a minha queixa, a minha tribulação. Expor a Deus a sua tribulação. O Salmo 62, versículo 8 diz: derramai perante ele, povo, o vosso coração. Se você está num estado depressivo, meus irmãos, se você está num estado depressivo, dobre o seu joelho, abra o seu coração para Deus, se derrame perante o Senhor. Mas se derrame falando para Deus tudo aquilo que está em seu coração, expondo para Deus a sua dor, contando detalhes para Deus da sua situação. O salmista relatou detalhes da situação que ele estava enfrentando. Mas pastor, Deus já sabe todas as coisas, mas Ele quer te ouvir. Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir isso da sua boca, porque o simples fato de você relatar, isso já é terapêutico. Ou você acha qual é o motivo dos psicólogos ficar te ouvindo, sem dizer nada, porque o simples falar é terapêutico. Mas fala para Deus, para a fonte principal da solução. Derrame perante Ele o seu coração. Deus, estou enfrentando isso há tantos anos, Senhor. Senhor, por que eu oro? Senhor, por que eu clamo? E o Senhor não me ouve, o Senhor não me responde. Então, meus irmãos, derramar perante Ele o nosso coração significa orar com clamor. Versículo 1: ouve, Senhor, a minha súplica e chegue a Ti os meus clamores. Clamar de todo o coração significa se humilhar na presença de Deus. Versículo 1: ouve, Senhor, a minha súplica. Súplica significa uma profunda humilhação perante um rei soberano. Suplicar perante o Senhor. Isso significa que mesmo estando num estado de depressão, você não deve ser arrogante. Chegar diante de Deus e decretar: eu decreto a minha cura, eu decreto, eu não aceito, eu sou filho de Deus, sou herdeiro, não aceito, eu decreto. Não, coloca a cara no pó e se humilha, implora para que Deus te cure. Por quê? Por que nós temos que fazer isso? Porque Deus exalta os humildes. Deus exalta os humildes, mas os arrogantes, a Bíblia diz que Ele conhece de longe. Com um pedido de urgência, versículo 2: não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Deus quer ouvir isso do seu coração, da sua boca. Na verdade, muitas pessoas são treinadas a ter um linguajar polido perante Deus em toda circunstância, mesmo na sua intimidade com Deus. Está lá com o coração todo arrebentado e destruído, a alma destruída, mas não quer falar para Deus, abrir o seu coração para Deus. Continua naquele nível de oração intelectualista. Ó soberano Senhor, Tu sabes, Senhor. Derrame o seu coração perante o Senhor, com um pedido de urgência: Senhor, eu tenho pressa, Deus. Há muitos anos que eu estou sofrendo essa tristeza, essa angústia. Me ajuda, Senhor, me liberta dessa escuridão. Conte detalhes da situação que você está enfrentando, como o salmista fez no versículo 3 a 7, ele diz: porque os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha, ferido como a erva secou-se o meu coração. Versículo de número 8, os meus inimigos me insultam. Versículo de número 9, por pão tenho comido cinza. Ele relatava detalhes da sua situação. É o que nós devemos fazer para com Deus. A primeira atitude que nós devemos ter quando nós estamos num quadro depressivo, meus irmãos, é se derramar perante Deus, abrir nosso coração diante de Deus. A segunda atitude que nós devemos ter é reconhecer a soberania de Deus, porque isso vai equilibrar a coisa. Você não vai ter uma visão negativa e fatalista da vida. Você vai entender que você está em depressão por causa de certas causas circunstanciais, ou por causa de problemas que você enfrentou na infância, ou por causa de alguma luta profunda que você enfrentou. Mas você vai entender e admitir que tudo isso vem do Senhor. Isso é reconhecer a soberania de Deus na depressão. Versículo 9 e 10, ele reconhece isso. Versículo 9 e 10 diz: por pão tenho comido cinza, misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abateste. Significa, Deus o abençoou, mas depois Deus o levou até o profundo abismo, o abateu. O versículo de número 23 fala: Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Na verdade, o salmista, ele não estava culpando ninguém o tempo todo. Ele estava reconhecendo que toda a situação que ele estava enfrentando, que causou depressão, foi Deus que permitiu. Ah, pastor,
eu estou passando por um problema de depressão, porque meu pai abusou de mim sexualmente, porque minha mãe me rejeitou, ou porque eu estou sofrendo uma perseguição no trabalho, uma injustiça há muitos anos, estou passando depressão por causa disso, daquilo. O crente maduro vai expor tudo isso diante de Deus e depois vai dizer: mas eu sei, Senhor, que tudo isso que eu estou passando é a tua mão sobre mim. Quando você reconhece a soberania de Deus sobre nossas vidas, sobre as circunstâncias, tudo tem um peso diferente. Tem um peso diferente. É diferente quando você apanha lá fora. Estou falando isso que nós devemos nos lembrar na nossa infância, especialmente os meninos, não é? Quando você apanha de alguém na escola e quando você apanha do seu pai, é diferente. As duas situações nos fazem chorar. Mas você chora com contentamento quando você apanha do seu pai, porque você sabe que ele está te batendo, porque cuida de você e te ama. É diferente de quando um estranho te bate. Quando você sofre uma depressão, mas você reconhece que é Deus que está por trás daquilo, para tratar o seu caráter, a nossa reação é diferente. Sofremos, mas com estrutura para suportar aquele sofrimento. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira atitude para enfrentar a depressão é se derramar perante Deus. A segunda atitude é reconhecer a soberania de Deus, que Deus é que está por trás daquilo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A terceira atitude é adorar a Deus, louvar a Deus em meio à tribulação. Versículo 12: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Veja, é comum o salmista fazer isso, quando ele desabafa, quando ele se derrama perante Deus. Ele sempre usa o tu, porém. Esse tu, porém, faz toda a diferença. É um contraste agudo entre a exposição daquilo que está em seu coração e o reconhecimento da soberania de Deus, o que resultará em adoração. O Salmo de número 22 deixa isso muito claro: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe dos teus ouvidos as palavras do meu bramido? Versículo 3 ele diz: Tu, porém, Senhor, estás entronizado e és santo. É assim que nós devemos fazer. Deus, eu estou sofrendo uma angústia, uma tristeza profunda, uma crise de ansiedade, já tomei remédio, já orei tanto e o Senhor não resolveu meu problema. Deus, me ajuda porque eu estou sofrendo. Tu, porém, és santo. Eu te adoro, mesmo que o Senhor não resolva o meu problema. O crente que não tem essa maturidade de adorar a Deus no abismo, ele vai sucumbir, ele não vai suportar. Não vai suportar. Talvez a nossa tristeza ou tribulação perdure até o dia de Cristo Jesus. Mas se você é um adorador, você vai ter forças para chegar lá. Adore a Deus, louve ao Senhor. Versículo 25 a 27. Ele diz: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Diga isso para Deus. Tu, porém, Senhor, eu estou no profundo abismo, eu estou triste, eu já não tenho mais vontade de viver. A minha família está numa situação difícil, o meu casamento está numa situação difícil, minha vida financeira, minha saúde. Tu, porém, Senhor, me sustenta. Tu não mudas, tu és fiel, Senhor. Como Deus ama aquele crente que adora no meio do fogo. Como Deus olha com carinho para aquele crente que está na sombra da morte, está louvando a Deus. Isso faz toda a diferença. É um privilégio para poucos. Poucos conseguem adorar a Deus e louvar a Deus na tribulação e na angústia. Poucos. A maioria sucumbe na murmuração e na ingratidão. Poucos são privilegiados com essa atitude. Meus queridos irmãos, a primeira atitude é se derramar, a segunda atitude é reconhecer a soberania de Deus, a terceira atitude é adorar, e por último, esperar em Deus, ter esperança, alimentar a esperança em Deus. Versículo 13, ele deixa isso claro, a sua esperança em Deus. Versículo 13 ele diz: levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Veja o grau de certeza que ele relata isso, o grau de certeza, de confiança. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Um crente maduro, ele diz: Deus, eu estou desesperado, estou sofrendo uma angústia, contudo tu és Deus, tu és soberano, eu te adoro, e eu tenho certeza
que o Senhor me livrará. Isso é esperança, porque a esperança não confunde. Romanos 5:5. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 24, na esperança fomos salvos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nossa esperança se limitasse a esse mundo, somos os mais infelizes dos homens. Por isso a esperança é o que faz toda a diferença. A esperança. Então nunca perca a esperança de que Deus te livrará. Pode ser que Deus te livre agora, ou não, pode ser que Ele te livre quando Jesus voltar. Mas você tem que falar como os amigos de Daniel. Fica sabendo, ó Deus, ó Rei, fica sabendo, ó Rei, que se Deus não nos livrar, nós continuaremos fiel a Ele, continuaremos fiéis a Ele. Essa é uma esperança sólida. Meus queridos irmãos, essa esperança é uma esperança escatológica de que Deus irá trazer um livramento no final de todas as coisas. A esperança escatológica aponta para Apocalipse, capítulo de número 21, onde diz que no novo céu e nova terra não haverá mais dor. Ou seja, no novo céu e nova terra não haverá mais depressão. E até lá é o inimigo que nós teremos que enfrentar. Pode ser que Deus te livre desse inimigo hoje, pode ser que não. Mas quando Jesus voltar, Ele te livrará de uma vez por todas. Isso fica evidente na esperança do salmista, versículo de número 15 e 16. Todas as nações temerão o nome do Senhor, todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Versículo 28, ele diz: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Nós habitaremos seguros no novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor. Essa esperança é o que faz com que nós não nos entreguemos à tribulação e à dor. Versículo 24, o salmista não se entregou, ele alimentou essa esperança. Versículo 24, dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Não se entregue e diga para Deus: Deus, não me leves ao profundo abismo, me restaura. Não se entregue à depressão, busque ajuda, busque ao Senhor e tenha essas atitudes. Para concluir, meus irmãos, quando nós temos essas 4 atitudes, de se derramar, de reconhecer a soberania de Deus, de adorar a Deus, de ter esperança em Deus, quando nós temos essas 4 atitudes, veja o resultado final, versículo 17 a 20. Atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e o povo que há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Ou seja, Deus atendeu. Por quê? Porque ele se derramou perante Deus, reconheceu a soberania de Deus, adorou a Deus e não perdeu a esperança. Então Deus inclinou os seus ouvidos e atendeu a oração do servo de Deus. Por que Deus faz isso? Porque Ele é o maior interessado nisso. Versículo 21 e 22 deixa claro que Deus é o maior interessado. Versículo 21 e 22, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te restaurar, porque Ele quer que o nome dEle seja anunciado entre as nações. Mas é no tempo dEle e da maneira dEle. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.